Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Em momentos anteriores, em outros momentos, nós trabalhamos um pouquinho sobre sílaba tônica e falamos sobre o acento agudo. Então, o que a gente aprendeu? Que o acento agudo, que é um sinal gráfico, ele aparece nas palavras para dar um som aberto. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre acentuação. Só que hoje nós vamos falar sobre o acento circunflexo, que é aquele que vai dar o tom grave. Então vamos lembrar, agudo, o som é aberto, né? Então eu tenho o E, eu tenho o O, lembram? Ah, bem aberto. Mas eu também tenho o circunflexo, que dá uma fechada no som. E, O, né? E esse tem o né? Que vai ter esse acento circunflexo, mas também tem o que vai ter o til, né? Que é um outro sinal gráfico e que dá tem uma outra finalidade, tá certo? Então vamos começar? Vamos falar sobre o acento circunflexo hoje? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Olha lá. Então no livro, o autor do livro, ele vai lá começar a falar sobre o acento circunflexo e ele diz o seguinte: observe estas palavras e leia-as em voz alta. Então vamos ler junto com a professora. Olha lá. Lâmpada, pêssego, estômago. O que a gente percebe com isso? A gente percebe que independente se o acento é agudo ou é circunflexo, ele vai marcar a sílaba tônica. Vejam só. Lâmpada, pêssego, estômago. Estão vendo? O acento circunflexo também marca a sílaba tônica, só que ele dá um som fechado, um som grave para essa palavra, tá bom? Vamos seguir a leitura? Olha lá. Nesses exemplos, há um acento gráfico sobre as vogais para indicar a pronúncia correta das palavras. É o acento circunflexo. Então, nós aprendemos o agudo e agora estamos aprendendo o circunflexo. Ele é utilizado para indicar o som fechado das vogais tônicas, A, E e O. Então, A, E e O também podem estar compondo as sílabas tônicas e quando elas recebem o acento circunflexo, então o som fica mais grave, mais fechado, tá bom? Assim como no caso do acento agudo, há palavras que mudam de significado quando apresentam o acento circunflexo. Vocês lembram que em algum momento nós falamos sobre pais e país? Vocês lembram disso? Vou até escrever aqui, né? Quando eu estou falando de pais, eu estou falando dos meus pais, dos seus pais, né? Mas quando eu estou falando de país, eu estou falando de uma localidade, né? Qual que é o nosso país? Brasil, né? E país não tem nada a ver com pais, certo? Então, olha lá, eu omitir ou eu acrescentar o acento modifica o significado da palavra. A mesma coisa acontece com o acento circunflexo. Olha ali, ele dá um exemplo muito bacana. O metrô e o metro, né? O metrô, né, aquele meio de transporte que existe em algumas cidades do país e também do mundo, né? Então, o metrô é um veículo, né, um meio de transporte. E o metro, então, é a unidade de medida que nós usamos para medir o quê? Né? Para medir comprimento, para medir tamanho, não é isso? Então, olha lá, é o metro. Então, metro é uma coisa, metrô é outra. Mas vocês percebem que são escritos da mesma forma? O que faz uma coisa ser uma coisa, outra coisa ser outra coisa? A presença do acento circunflexo ou a ausência do acento circunflexo. Estão vendo como a acentuação é uma coisa importantíssima e não dá para eu colocar só se eu quiser? E também não dá para eu colocar porque eu acho bonito ou deixar de fora porque eu acho que não combinou muito com a palavra? Estão vendo? Palavra acentuada, sempre acentuada. Palavra não acentuada, não acentuada, tá bom? Olha lá. Para ficar clara a diferença entre um som aberto, indicado pelo acento agudo, e um som fechado, indicado pelo acento circunflexo, leia as seguintes palavras. Então, eu tenho duas imagens aqui. A imagem da avó e a imagem do avô. Esse exemplo é um exemplo bem bacana, que dá pra gente perceber a diferença de som que fica quando eu uso um acento agudo ou quando eu uso um acento
circunflexo. Então, olha lá, avó, um som aberto, avô, um sinal fechado, um sinal gráfico, mas que fecha o som, certo? Vamos lá, então. Então, agora a gente vai botar a nossa mão na massa e ver se vocês entenderam bem esse negócio de acento circunflexo. Vamos ver lá. Desembaralhe. Vamos começar aqui, ó. Empregue o acento circunflexo adequadamente nas palavras a seguir. Professora, mas como é que eu faço isso? Vamos lembrar que o acento, seja agudo ou circunflexo, ele faz o quê? Ele marca a sílaba tônica. Então, ele vai estar lá junto com a sílaba tônica. Em todas as palavras? Não. A gente já viu que tem palavras que não tem acento, mas nem por isso não tem sílaba tônica, não é verdade? Então, olha lá, a primeira palavra é infância. Então, eu falo infância, infância, infancia ou infanciar. Infância, olha lá então. Fã é a sílaba tônica, então é nela que vai o nosso acento circunflexo. Infância. Três. Bom, três é uma palavra monossílaba, né? É uma palavra que só tem uma sílaba, então só. E lembrando que o acento, ele vai no nosso vocabulário português, né? Vamos lembrar também. No nosso vocábulo português, acento vai em cima de vogais. Vocês vão ver que em outras línguas, às vezes quando a gente está ali mexendo na internet ou tendo acesso a outros tipos de texto, a gente vai ver que em algumas línguas aparece também esses sinais gráficos, mas aparece às vezes em cima de uma consoante, tá? Mas no caso do vocabulário português, do nosso vocabulário, da nossa língua portuguesa, o acento ele vai estar sempre em cima de uma vogal, tá certo? Então lá, 3. Você, olha lá, você. Bebê. Olha que interessante, né? Bebê. Se eu coloco sem acento, vai ficar bebe, que é diferente de bebê, né? Ônibus. Olha lá onde é que é o acento do ônibus. E no caso da ciência, olha lá, ó, ciência. E no caso do orgânico, olha, orgânico. E no caso da colônia, olha lá, colônia. E, por último, silêncio, olha lá, silêncio. Olha lá, o acento circunflexo em cima do E. Certo? Então, olha lá, infância. 3. Você, bebê, ônibus, ciência, orgânico, colônia, silêncio. Estão vendo? Então, vamos seguir. Agora ali, ó, no exercício 2 diz o seguinte: desembaralhe as sílabas e forme as palavras. Veja que todas elas têm acento circunflexo. Então, vamos lá. Eu tenho mioprê ou eu tenho prêmio? Prêmio. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a fazer a nossa lição lá, então. Prêmio. Olha lá. Eu tenho conipã, eu tenho paconi ou eu tenho pânico? Pânico. Olha lá, ó. Sílaba forte é o pã. Né, ó, pânico. E aqui eu tenho milana, eu tenho nalami ou eu tenho lâmina? Lâmina. Olha lá, lâmina. Aqui, sanimode, demoniçã, o que mais? Desânimo, desânimo. Desânimo. Olha lá. E aqui eu tenho dulopen ou eu tenho pêndulo? Pêndulo. Pêndulo. E aí eu tenho tositran, trantosi ou trânsito? Trânsito. Olha lá que o trânsito também tem o seu acento. Vamos seguir? O número 3, vocês vão fazer com maior tempo
né, fora da aula, porque vai exigir uma pesquisa. Então vocês vão pegar aí revistas, jornais impressos se vocês tiverem, folder, propaganda de supermercado, seja o que for, tá? E vocês vão recortar desses materiais impressos, né, palavras com acento circunflexo. Então vocês vão fazer, na verdade, uma lista de palavras. Então vocês vão procurar nesses materiais impressos palavras que apareçam com acento circunflexo e vão colar quantas palavras vocês acharem necessárias, né? Lembrem que quanto mais palavras eu leio, quanto mais palavras eu recorto, quanto mais palavras eu procuro, maior vai sendo a minha ampliação vocabular. Quer dizer, eu vou aprendendo novas palavras e o meu cérebro vai gravando a escrita dessas palavras, certo? Ele fotografa como é que ela é escrita e aí facilita, né, o meu dia a dia na hora que eu tenho que escrever, tá certo? Então vai ficar a critério de vocês, mas não esqueçam, quanto mais palavras, maior é o nosso repertório, tá bom? Vamos seguir então? Agora ele vai falar ali das palavras com C cedilha. Vejam só, leia o texto a seguir. A história da cedilha. Com ela se faz bagunça, mas não se faz diversão. Trabalha na terça, não no sábado. Está na dança e na canção. A cedilha é um sinal que escorregou e caiu, foi parar debaixo do C, sorte que ninguém viu. C com O e C com U representam som de K. A mesma acontece quando C está com A. Para o C ter som de S, nesses casos é bem tranquilo. K, K, Q ganham um cedilha e podem seguir sem grilo. A cedilha é muito tímida, não gosta de aparecer. Nunca no início da palavra ela prefere se esconder. Então, olha que bacana, né? A cedilha, que é aquele sinalzinho gráfico que vai embaixo do C, também tem um papel importante, ela vai mudar o som do C. Assim como os acentos circunflexo, o acento agudo também muda a sonoridade da palavra, o cedilha, que também é um sinal gráfico que vai embaixo do C, também vai mudar a sonoridade da letra C. Não é verdade? Só que, veja só que interessante, ele é tão tímido que ele nunca aparece no começo da palavra. Ele está sempre no meio da palavra. Olha só que bacana. Esse poema, então, é da Tatiana Couto, ela que escreveu. E aí diz ali, ó, observe as palavras a seguir. Nela podemos identificar a cedilha de que trata o poema. Olha lá, paçoca, açaí, poço, açúcar. Porque a gente sabe que com algumas vogais a letra C tem som de K, né? Tem o som da letra K. Para que ela fique com o som do S ou com o som do C que a gente sonoramente imagina, ela tem que estar junto com o cedilha, né? Então, olha lá. No livro que Otávio está lendo, estão faltando sílabas nas palavras. E sem essas sílabas, ele não vai conseguir ler. Para ajudá-lo, complete as palavras com as sílabas a seguir. Então, que sílabas eu tenho aqui? Sa, são, sol ou su, certo? Então, vamos lá. Lença, lenção, lençol ou lenço? Lençol. Eu vou colocar aqui no quadro para vocês irem registrando aí. Não esqueçam, hein, gente, que registrar é registrar com atenção, né? Então, olha lá. Lençol. O que será? Canção. Muito bem, canção. Poluição. Olha lá, igual a canção. Poluição. Coração. Abraço. Abraço. Caçala, caçamba, caçola ou caçula? Caçula, né? O irmão mais novo é o caçula. Praça. Cabeça. Criançada, olha lá.
Então, vendo o que o texto disse, o C cedilha em nenhum momento aparece no começo da palavra. Ou ele está no fim, olha aqui, estão vendo? Ó, no fim da palavra ou no meio da palavra, né? Importante isso. A gente não pode esquecer. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se vê numa próxima aula para continuar falando sobre sinais gráficos. Espero vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.